Vamos lá, vamos que tem chão, né? Não é um texto muito longo, mas tem muita coisa. Primeiramente, eu agradeço mais uma vez, né, o espaço de interlocução proporcionado pela Paula. Esse texto ele foi possível a partir de um esforço que eu considero coletivo, isso porque foram inúmeras as contribuições dos grupos de estudos que eu participo, principalmente o grupo Descolonizar a Psicanálise, que tem esse nome bem provocativo mesmo, mas com o intuito de abrir para o tema, e não de fechar com alguma resposta pronta ou algo do tipo. Inclusive, esse texto de hoje, ele é quase um convite, né, para pensarmos juntos sobre a complexidade do tema, para evitarmos o risco de uma resposta rápida e sem as referências necessárias. Então, ele é um primeiro momento, né? Outras contribuições que eu não posso deixar de mencionar vêm do Departamento de Filosofia da UNB, no qual eu acompanho há um certo tempo pesquisas sobre teorias críticas. Portanto, apenas no que diz respeito aos acertos, né, isso tem muito a ver com essas interrupções que eu considero fundamentais nesse processo. Embora esse texto seja breve para tratar de temas tão complexos, vocês podem olhar pelo título, ele tem o objetivo de contribuir com os últimos debates na Pola sobre o racismo a partir de um contexto específico. A escolha de hoje, não sei se é a melhor, surgiu da percepção de que, embora tenhamos tido falas sobre o racismo com bastante consistência teórica, textos bem escritos e ótimas referências, e aí eu me refiro às falas do Leandro, do Martim, da Alba, do Fauzi, ainda assim, com alguma frequência, essas pesquisas foram rebatidas como se o racismo tivesse associado ao identitarismo ou ao biologicismo, como não compatíveis com a lógica significante, ou como um tema que talvez não pertencesse ao nosso campo. Quando eu digo que eu não sei se é a melhor escolha, é justamente porque, entre avançar nas pesquisas que eu considero importantes para o momento e revisitar as bases teóricas que justificam a importância dessas pesquisas, eu só consegui escolher pela segunda opção porque já tivemos ótimos textos, com boas referências, porém com pouca ou nenhuma receptividade. Nesse caso, é importante dizer que essa apresentação ainda não é sobre o racismo. Caso fosse, ela teria outra configuração. Contudo, o objetivo de hoje será entender quais circunstâncias teóricas na psicanálise caberia o reconhecimento do racismo na sua complexidade estrutural. Nesse caso, a ideia é dar alguns passos para trás, para reconhecer ou situar de maneira ainda introdutória como a proposta de Lacan de reescrever a psicanálise sobre bases dialéticas nos convoca a algum posicionamento sobre o racismo e seu efeito estrutural. Dito isso, daqui em diante, iremos nos aprofundar principalmente nos pressupostos presentes na própria teoria lacaniana e alguns de seus principais interlocutores, o que nos levará a um horizonte de debate diferente das lutas por direitos, que exercem um trabalho fundamental, muitas vezes realizado pelas militâncias, que com propriedade inauguram outro campo de discussão e práticas. O texto de hoje ele foi elaborado especificamente para dialogar com psicanalistas que já possuem uma leitura em Lacan, mas que muitas vezes não consideram a complexidade estrutural para pensar o racismo. A pergunta que abre essa apresentação é: será que pesquisar sobre o racismo no contexto da psicanálise comprometeria algo da consistência teórica? Haveria alguma perda na ideia de estrutura, na ideia de fórmula do fantasma ou da fantasia? Como desafio de introdução para pensarmos o tema da temporalidade na lógica em conteúdos dialéticos, podemos começar considerando bem por alto o conceito dinheiro, né? Com isso, podemos lembrar que dinheiro já foi sal, metais, cédulas. Hoje falamos até em criptomoeda. O ponto é que não temos muita dificuldade em extrair dessa lógica uma operação a partir de algo que se pretenda e opere como um equivalente geral. A questão levantada é que se alguém tentar fazer as compras do mês hoje usando sal, nos dias atuais, né? Se alguém tentar fazer isso, pode ser que a partir daí a sanidade dessa pessoa seja fortemente questionada.
o que significa que ninguém consegue produzir individual e isoladamente um modo de valor que somente um sistema social é capaz de forjar. Nesse caso, dinheiro é um conceito que, para um contexto, se sustenta a partir de regras naturalizadas e não naturais, daquilo que, por efeito, será lido como tendo um valor em si. E esse é o seu fetiche. Embora as origens do valor estejam em um processo muito mais amplo e esquecido, tal como a pesquisa de Marx demonstrou. O que eu gostaria de chamar atenção com essa pequena introdução é que o conceito de dinheiro como equivalente geral e o surgimento desse processo para o capitalismo, do ponto de vista lógico na dialética, para que essa relação tivesse a capacidade de fundar estruturalmente uma marca, sua origem não poderia estar na particularidade de um evento pontual, isolado, como algo esporádico que ocorre apenas entre alguns. O que significa que isso precisou aparecer como algo generalizado de um processo histórico que estava em curso, para que Marx, então, reconhecesse em sua época a necessidade de reinvestigar um dilema até antigo presente em Aristóteles sobre o trabalho assalariado livre. Ou seja, essa escolha não foi deliberada. Por conta de uma contingência histórica importante, a circulação do dinheiro para o capitalismo se torna um tema por ocupar um modo de relação globalizada. E por isso, né, por ser um modo de relação que se globalizou, produziu impactos estruturais. A partir daí, podemos dizer que é por uma contingência de larga escala presente na historicidade, dado que isso não ocorreu em todas as partes do mundo, que até na psicanálise consideramos o capitalismo como algo com relevância o suficiente para participar de um conceito, para operar em um conceito. O conceito do discurso que não faz laço. Tema trabalhado por Lacan na Conferência de Milão. Por que não questionamos sobre o que a psicanálise tem a ver com a economia, com ciência política enquanto crítica ao capitalismo? Afinal, o que leva Lacan a fundar conceitos baseados em efeitos como esse que eu acabei de citar? Poderíamos até pensar outros exemplos, né? O que teria a ver a dialética materialista com o conceito de sintoma? Aqui existe um divisor de águas importante para pensar a formalização da psicanálise sob bases dialéticas trabalhadas por Lacan. Não podemos esquecer que, para a dialética, no contexto da modernidade, o conhecimento é uma produção não individualizada. E essa produção diz respeito ao esforço teórico de leitura e análise de como certas contingências históricas fundaram efeitos estruturais passíveis de leitura. A dialética nasce desse paradigma. Com essa breve introdução, podemos pensar a temporalidade em conteúdos dialéticos e seu efeito estrutural ou lógico. Isso porque não tínhamos algo como o conceito do discurso capitalista produzindo o capitalismo em sentido linear e progressivo, mas sim o contrário, ou a subversão dessa temporalidade. Porém, não de maneira simples e linear, como se o capitalismo fosse uma presença ontológica e acabada. A partir de outro exemplo ilustrativo, para refletir sobre essa temporalidade na lógica dialética, poderíamos pensar na impossibilidade de considerarmos a existência de uma gramática como algo anterior a uma experiência de linguagem. Essa relação temporal aponta para uma diferença importantíssima se pensarmos que na estrutura lógica pensada por Aristóteles, a qual vamos nos contrapor, a redução lógica pressupõe na identidade uma igualdade consigo mesma. Na escrita, isso aparece, por exemplo, como A é igual a A, ou também eu é igual a eu, como um ponto de partida para qualquer reflexão consistente. O pessoal acha que tem um som ligado aí. O que dará margem para a pressuposição de conteúdos em si imutáveis, sem história, e que não comportam uma contradição imanente. Já a lógica em conteúdos dialéticos de Hegel, a Marx, Lacan e outros, dadas as suas diferenças de projetos, reconhecem que a igualdade de uma identidade consigo mesma não é imediata. Esse efeito dependerá de um outro, com O maiúsculo, pressupõe relações.
laço social, o que implicaria pensar que a redução lógica na dialética se diferencia drasticamente da lógica clássica justamente porque inclui a participação da contingência histórica no que encontramos como estrutura, o que modificará radicalmente nossa compreensão da lógica estrutural pensada para conteúdos dialéticos. Assumir uma posição dialética é acompanhar as mudanças de paradigmas que não nascem com Lacan, mas que o ajudou a pensar e, por consequência, contribuir fortemente com a complexidade dialética que nos possibilitou compreender que não há nada que já não tenha o outro na própria constituição estrutural. O que está em jogo é a nossa ciência desse processo, e não se ele vai ocorrer. Com as mudanças de paradigmas envolvidas nesse processo, que ainda vamos falar um pouco mais sobre ele, foi possível reconhecer aspectos como o lugar da contradição na imanência dos conteúdos, a impossibilidade efetiva de uma separação radical entre forma e conteúdo, tal como Aristóteles teria proposto à sua época, e a impossibilidade da suposição de um conteúdo extralinguístico ou ontológico. Os temas estudados por Lacan e alguns de seus principais interlocutores nos ajudam a pensar algo contraintuitivo, dada a nossa herança aristotélica, a respeito da lógica clássica. Por isso, pensar lógica significante é pensar uma negatividade dialética, ou seja, uma negatividade que não corresponde à ausência simples de conteúdo, como se estivéssemos lidando com a pura forma, o que não seria um problema para Aristóteles, diga-se de passagem. Nesse mesmo sentido, é importante lembrar que a numeração que acompanha S1, S2 na cadeia significante aponta para um tipo de negatividade que é justamente o que permite a presença de muitos, mas não de qualquer um ou a ausência absoluta de conteúdo. Como vimos, Lacan não trabalha com essa divisão clássica, seja entre forma e conteúdo, social e não social, ou qualquer outra divisão não dialetizável. O ponto é que, na dialética, a negatividade envolvida reflete que, desde a estrutura, seu conteúdo está articulado em cadeia, em relação, o que nos impossibilitaria o isolamento de qualquer termo do sistema ao qual ele faz parte. Isso porque estamos pensando uma negatividade que, dentre outras coisas, impede a separação radical entre forma e conteúdo, permite a presença de muitos, como dito anteriormente, e impossibilita estruturalmente a pressuposição de uma realidade extralinguística. Esses são temas que Lacan muitas vezes introduz, a seu modo, com o recurso da geometria não euclidiana, e a impossibilidade de uma separação rígida entre o dentro e o fora da garrafa de Klein, da banda de Möbius, o que demandaria outra lógica. Não podemos esquecer que um significante só não significa nada em si mesmo porque a sua articulação depende do laço social. Essa dependência não pode se converter a posteriori em uma nova separação. Toda dialética é fundada e refundada a partir desse reconhecimento. Uma teoria capaz de pensar a ideia de estrutura, incluindo a dialética desse processo, como o esforço de Lacan para pensar a metáfora paterna, nos mostra que a estrutura significante opera com a circularidade retroativa na cadeia, subvertendo a própria ideia de tempo linear e progressivo, justamente porque o caráter simbólico e sua historicidade está tão radicalmente enodado que nem mesmo o que já passou e seriam memórias, ou até a ideia de pré-história estariam fora desses efeitos. É por um conjunto de temas como esses e outros que Lacan aponta em Freud para um dos maiores problemas sobre o complexo de Édipo, como um conceito importante, mas que se reificou quando considerado por pretensões universalistas. Lacan, quando pensa a metáfora paterna, o nome do pai, que se torna na publicação Os Nomes do Pai, no plural, caminha para uma reorganização da lógica estrutural em conteúdos dialéticos e sua temporalidade não linear com propriedades borromianas. Se pensarmos racismo sem historicidade, sem nome, mas pelo suposto reducionismo
ou equivalência, por exemplo, ao segregacionismo, discriminação ou exclusão, tomando-o pelo que há de mais abrangente nas diversas experiências sociais, com essa escolha, não acessamos a dialética que faz desse conteúdo uma experiência linguisticamente estruturada, capaz de produzir a sua própria gramática, como o capitalismo o fez. Nós já aceitamos esse critério para pensar o capitalismo. Por que com o racismo seria diferente? Qual seria o critério para essa recusa metodológica? A dominação atingiu escalas tão significativas no racismo que seria muito arbitrário estabelecermos uma suposta equivalência com termos mais abrangentes. Por quê? Embora a segregação, discriminação e alguns outros termos não se trate de conceitos em oposição ao racismo, eles não são sinônimos. Nem injúria racial e racismo são a mesma coisa. Pensar pela equivalência não seria possível, principalmente por dois motivos. Falaremos sobre um deles agora e o outro mais ao final do texto. Um desses motivos é que pensar pela equivalência não se sustentaria sem um enorme prejuízo na consistência justamente do que marcam suas diferenças. Um exemplo ilustrativo seria poder pensar o que deixaríamos de fora se não contássemos o que diferencia o mercantilismo pré-capitalista do capitalismo avançado ou tardio. Qual seria o tamanho do prejuízo se tomássemos ambos como equivalentes? Alguns de vocês poderiam questionar se esses prejuízos não estariam no campo discursivo, ao invés do campo lógico. Porém, se pensarmos no texto Literatura, não é por acaso que Lacan pensa a redução lógica à letra e adiciona o elemento das passagens para falar de estrutura, dando ênfase à relação posicional entre os termos. Do ponto de vista estrutural e não discursivo, isso ocorre, dentre outros motivos, porque não existe palavras mais universais do que outras. Nesse caso, toda equivalência entre palavras, no campo discursivo, atravessa um processo muito mais complexo de como se dá esse efeito, que, na verdade, remonta um modo de apropriação que deveria levar em conta vários fatores importantes, né? A Alba tem importantes referências e reflexões a respeito de como isso se mostra ainda mais evidente nos trabalhos de tradução. Nesse sentido, podemos pensar que o conceito de estrutura, de lógica em conteúdos dialéticos, não estaria nesse tipo de redução que, ao eleger um termo mais abrangente, não considera a participação da historicidade nesse processo. A questão é que, na dialética, estamos tratando de outro tipo de redução lógica, cuja temporalidade inclui a participação da contingência histórica, geográfica, linguística na lógica. Daí a importância da sua temporalidade, da sua negatividade, tal como estamos mencionando nesse texto. Daí a impossibilidade de a novela edipiana servir para todas as culturas. A partir desse contexto, podemos refletir que a presença do nó borromeano em uma teoria nos faz pensar a metáfora paterna de maneira descentralizada. Essa é a sua negatividade dialética. Isso porque o elemento determinante para o seu reconhecimento não pode ser nem antecipado, como no caso de Freud com o complexo de Édipo, nem neutralizado, para não cairmos em uma posição aristotélica. Justamente porque esses elementos determinantes da metáfora paterna estarão na língua falada, nos costumes de um povo que, dentre outras coisas, fundam efeitos de leis. O Martin, nas últimas apresentações sobre o racismo, trouxe exemplos importantes de como Lacan pensa o conceito de metáfora paterna sob efeito de outras culturas. Porque incluir elementos da historicidade significa ter que analisar justamente a relação entre esses elementos, que fundam uma cadeia, e não a exclusão desses elementos para pensar a ideia de cadeia significante, como algo vazio. Devemos pensar essa inclusão da historicidade
não como se os elementos possuíssem um significado em si, mas reconhecendo que é pela relação entre eles que encontramos o fator determinante para o efeito de sentido, né? Que precisamos levar em consideração, dada a teoria que nos servimos. Portanto, a historicidade presente em conteúdos dialéticos não deve constar apenas como uma palavra vazia. Isso porque ela muda radicalmente nossa leitura do que é estrutural. Esses são cuidados teóricos que devemos tomar ao tratar do tema da estrutura em Lacan, dadas as suas bases epistemológicas. Porque, em resumo do que vimos até aqui, a negatividade em conteúdos dialéticos não corresponde à simples ausência de conteúdo. Caso fosse, cairíamos naquilo que tanto criticamos na lógica clássica aristotélica. O que significa que, desde a formalização, estamos pensando os conteúdos em relação com outros, em cadeia, enodados. Portanto, falar em registro lógico nesse contexto dialético não faz oposição heterogênea entre forma e conteúdo, mas sim formaliza um tipo de conteúdo que nos mostra a dependência da relação lógica entre os termos e a importância de considerarmos o que está envolvido nas suas passagens. Estamos falando de uma lógica incontornavelmente borromeana, e esse é o grande desafio da formalização em conteúdos dialéticos. Por esse aspecto que a matemática nos serve tão bem como exemplo, porque os números, ou qualquer outro objeto da matemática, não possui uma existência em si. O que existe na matemática não depende do empírico, mas sim da lógica que funda sua existência. O que, em alguns casos, até dará lugar no empírico para a leitura de alguns conjuntos de referências possíveis para determinados conceitos, como números, geometria e outros. Gente, o mesmo vale para gênero, para raça, para sexualidade. Na verdade, para qualquer conteúdo. Quando Lacan menciona Hegel da fenomenologia, para afirmar no seminário 1 que o conceito é o tempo das coisas, isso é posto porque na fenomenologia encontramos um dos... Gente, travou? Acho que aqui para mim deu uma travada. Não? Tá. Não, tá tudo certo. Isso Na fenomenologia encontramos um dos primeiros registros sobre a afirmação de que não há realidade anterior aos conceitos, mas por efeito deles. Por efeito dos conceitos, podemos até mesmo pensar o neologismo lacaniano materialidade. Afinal, vem daí o reconhecimento de que a psicanálise é o comprometimento de pensar o adoecimento, o tornar-se sujeito ligados aos paradigmas do seu tempo, e não imunes a ele. Essa é a sua negatividade dialética. A ideia de que não há uma realidade anterior aos conceitos não pode ser equivalente à ideia de que não há realidade alguma, ou de que a realidade seja um espaço neutro. A questão é que o próprio Lacan, em 1985, diz: não há nenhuma realidade pré-discursiva. Cada realidade se funda e se define por um discurso. Fim de citação. Se seguimos os mesmos limites que não permite que alguém faça as compras do mês usando sal nos dias atuais, mesmo que essa pessoa tente e queira muito, existe algo sobre a negritude e a branquitude que também operam nesses sistemas de discursos que nos antecedem. Afinal, sempre haverá algum, quer tenhamos consciência disso ou não. Ainda que essa existência não seja capaz de fundar algo de maneira determinista, porque a linguagem não comporta, isso ainda assim opera e produz consequências a partir da manutenção de sentidos que são o que são por uma insistência, já dizia Lacan, ao se contrapor a qualquer ideia de existência última ou independente da linguagem. Por que em 1972, em sessões extraordinárias para a escola belga, Lacan comenta que seria um erro não percebermos, pelo que há em nossa volta, que não há uma única expressão humana que não esteja profundamente enraizada no racismo.
A Lorena compartilhou recentemente uma citação, uma parte de um trecho em que Lacan diz: todos, como estamos aqui, somos racistas. Na radicalidade, enfim, esse é o pequeno comentário dele. Na radicalidade dessas teses dialéticas que estamos tematizando hoje, nós, enquanto sociedade, reproduzimos o racismo muito para além dos atos e falas racistas endereçadas a alguém, né? Como? Em boa medida, naturalizando, ao ponto de reificar certas lógicas dogmáticas ou deterministas que pressupõem no mundo conteúdos eternos, imutáveis, neutros, sem história, centralizadores, sem considerar a própria historicidade do ponto de vista do nosso olhar ou das nossas medidas, que hoje, também com o aumento do intercâmbio cultural, temos mais condições de reconhecer como modelos de apreensão. Hoje sabemos que existem culturas, até antigas, não precisa ser atual, que não interpretam ou não organizaram a ideia de gênero de maneira binária. A própria gramática das cores, ou a própria gramática das cores, e de como esses objetos aparecem para cada cultura, muda de um lugar para o outro, né? O que nos impede uma matriz estrutural externa a elas, né? Digamos assim, as fronteiras que determinam o que é uma coisa e o que é outra, elas não estão dadas de maneira última, né? O que o que faz muito sentido pensar o aparato que Lacan tenta trazer para pensar a realidade. Falar de racismo estrutural do ponto de vista teórico, crítico, é possível e necessário a partir do reconhecimento dialético de que a linguagem produz em seus efeitos relações de objeto, valores como o valor abstrato da naturalização de uma identidade igual a si mesma, e medidas construídas no próprio vocabulário e não fora dele, ou servindo para qualquer cultura. Nesse sentido, o Wittgenstein tardio foi uma figura muito importante quando nos desafiou a destacar da ideia de metro ou de tempo enquanto segundo ou minuto, alguma natureza que não seja linguística. Embora nada disso se apresente de maneira determinista, como dito anteriormente, estruturam normas, fundam efeitos de leis e, por isso, geram consequências. Quando falamos de consequências, estamos nos referindo ao impacto causado por certos discursos. Vejam, mesmo a biologia, voltando atrás, sobre não haver diferença biológica de raça nas diferentes etnias, o estrago já estava feito. Porque nós não vivemos em uma tábula rasa. Os povos, comparados a selvagens, segundo os critérios da igreja na época, sem alma, a partir dos pressupostos presentes na colonização e seus diversos aportes teóricos, pessoas não brancas podiam ter seus nomes, suas línguas, seus territórios, suas famílias e a força de trabalho violentamente sequestrados, comercializados como coisa. Isso porque eram lidos como algo abaixo do gênero humano por séculos. Ou seja, estamos falando de um dos piores sequestros ideologicamente já provocados que afetam radicalmente a vida de todos aqueles considerados não brancos. Ou seja, todos aqueles que se afastam em maior ou menor grau dos marcadores estabelecidos dentro de um processo histórico complexo de colonização e não fora dele. A ideia é deixar bem destacado que o conceito de estrutura para conteúdos dialéticos não representa a negação da historicidade nem sua neutralidade, mas sim sua negatividade dialética, tal como estamos brevemente desenvolvendo ao longo desse texto. Com isso, teríamos que ativamente pensar com Lacan, e segundo a própria teoria, para além dele, como o nosso tempo estaria impactando os modelos, as representações, a materialidade. Daí a importância de pensarmos a afirmação de Lacan no Seminário 11 de que o inconsciente não é ôntico, mas ético.
porque é na eticidade e não fora dela que encontramos o que estamos reconhecendo como estrutural, estruturado como uma linguagem. Assim como Lacan encontra efeitos que só funcionam em relação à própria língua e suas especificidades, pesquisas como a da Grada Quilombo, Cida Bento, Franz Fanon, Lélia Gonzalez, Isildinha Batista, Neuza Santos Souza e outros também produziram achados importantíssimos que, ao partirem do reconhecimento sobre o racismo como uma questão superada do ponto de vista teórico crítico, já avançaram bastante nas pesquisas que, infelizmente, ainda encontram barreiras para o seu desenvolvimento no campo de produção de conhecimento em comprometimento com o próprio tempo, com a própria geografia. Dito isso, ainda que uma pequena parcela de europeus tenha cometido suicídio em protesto à brutalidade da colonização e toda a violência envolvida, como comentado em uma das apresentações, estamos pensando a partir da lógica e seu efeito estrutural, e não as pessoas em particular. A essa altura do texto, já podemos notar que o problema não é o europeu em particular, mas as condições lógicas e estruturais que produziram seu lugar durante séculos. Inclusive, do ponto de vista das verdadeiras contribuições vindas de correntes teóricas nascidas naquele contexto, tivemos grandes trabalhos, com alto teor crítico ao próprio sistema racional na ocidentalização, que inclusive constam nesse trabalho. E constam nesse trabalho porque também aparecem em momentos cruciais do texto de Lacan e de quase todos os teóricos que pensaram a modernidade. Para esse tipo de investigação, precisamos nos deslocar das particularidades e moralismo para pensar a ética enquanto eticidade. E essa passagem é fundamental para a psicanálise. Nesse sentido, podemos reconhecer que a ideologia colonial, mesmo com esse tipo de protesto citado por uma das apresentações, ainda assim seguiu seu curso, produzindo em seus descendentes efeitos de herança que determinam, por exemplo, aqueles que tomaram posse ou herdaram parte absolutamente significativa dos recursos e os que ficaram sem o básico. Uma teoria que, em seus pressupostos, pretende romper com a lógica aristotélica de um sentido último, romper com a clássica divisão entre forma e conteúdo, como a psicanálise lacaniana rompe, faz com que o nosso campo se torne mais capaz de diagnosticar o racismo estrutural para além de um problema moral reproduzido desde a esfera privada das ações, muitas vezes reduzido somente ao campo das ofensas, ou, ainda pior, tomados como estruturas preditivas do comportamento humano. Isso porque não tem como ficarmos na ideia de que sempre haverá assimetria nas relações, sem considerarmos casos em que isso foi produzido como forma de dominação ostensiva. Ou seja, para certas assimetrias, não caberia nem o nome assimetria, nem a justificativa de que isso estaria previsto desde a estrutura de qualquer identidade. Eu deixo vocês com um pequeno trecho da fala de um pensador zimbabuense, acho que pronuncia Joshua, para pensarmos, para além desse texto, sobre o que possibilita que determinados reconhecimentos se inscrevam, sejam historicizados e outros não. Ele diz o seguinte: mais de 2 milhões de judeus morrem, Hitler é o homem mais horrível. Leopoldo II mata 20 milhões de africanos. E ele não é o pior homem que já viveu. Ele ainda não aparece na lista de pessoas mais perversas. Bom, deixo isso em aberto. Ainda sobre as consequências, quando não há um rigor crítico na produção de conhecimento, seja qual for a área, não é incomum desonestidades em estudos, nos mais diversos campos, que promovem apagamentos, distorções e violências muitas vezes atravessados não por equívocos, mas por processos ideologicamente velados e disputas de poder. Um exemplo disso aparece documentado por Elisa
Kyriazis, eu acho, ela é grega, que reuniu estudos sobre o processo de reconstrução histórica da Grécia Antiga a partir das suas ruínas. Em 1938, o Museu Britânico de Londres, por exemplo, foi responsável por dar polimento ao mármore da Acrópole até que o mesmo ficasse branco e brilhante, eliminando o que tínhamos naquelas peças, eliminando vestígios do que tínhamos naquelas peças que apontavam para uma vasta presença de cores, cores e ornamentos. Vocês conseguem imaginar um museu eliminando vestígios da vasta presença de cores em monumentos e, com isso, produzindo o apagamento de traços importantes, inclusive sobre as influências comerciais e culturais que a Grécia Antiga, absolutamente rica em cores, teria recebido dos territórios às margens do Mar Mediterrâneo e do Oriente Médio. As esculturas coloridas teriam a ver com essas trocas que não foram historicizadas. Percebam que eu não usei, percebam que eu estou usando a palavra troca, justamente porque a Grécia Antiga não só influenciou, mas foi profundamente influenciada, como demonstra os estudos do arqueólogo Vincent Brinkmann, ele é alemão também, não sei se eu estou falando certo, criador da exposição Deuses em Cor, que recupera as cores e os ornamentos de origem que foram excluídos ou substituídos por uma estética monocromática branca, que, curiosamente, era o que menos tinha naquelas peças, principalmente as que ficaram mais preservadas por lava de vulcão. A história propagada e distorcida pela lógica eurocêntrica, aí sim identitarista, não por serem europeias, mas pelos pressupostos do pensamento hegemônico da época, que produziram nos livros didáticos e no nosso imaginário, dentre outras coisas, um passado predominantemente e artificialmente embranquecido, não por acaso associado ao universal, ao eterno e posteriormente ao moderno, sugerindo como padrão hegemônico de beleza e superioridade traços que nem sempre estavam nas origens dos seus objetos de pesquisas. Adolf Loos foi um dos arquitetos modernistas mais influentes do seu tempo, e ele chegou a comparar cor e ornamento a crime, imoralidade e degeneração. Aqui, mais do que a cor, importa pensar uma consequência dialética importante, apontada desde a fenomenologia do espírito e a mudança de paradigma que estava em jogo, o que despertou profundo interesse no Lacan, ao demonstrar que o efeito de dizer o outro, mesmo nas pretensões ditas empíricas, positivistas, muitas delas vindas das ciências produzidas pelo iluminismo, não produziram reconhecimento, nem do que constitui o sujeito, nem do que constitui o objeto. Isso porque não foram poucos os momentos em que o que afirmamos ser o outro não passou ou não foi além daquilo que nós mesmos colocamos. E a depender de como isso é feito, o resultado recai no extremo oposto do reconhecimento, ou seja, recai na violência da dominação e extermínio da diferença. Por isso, Lacan retira a noção de sujeito como negatividade de Hegel, e não de autores do iluminismo como Descartes, cujas contribuições aparecem de outra forma. Em parte, com as possibilidades dos avanços das teorias críticas ao próprio sistema racional da ocidentalização, foi possível reconhecer, do ponto de vista teórico, que o discurso científico, ao longo do tempo, também produziu... Calma aí que eu me perdi. O discurso científico, ao longo do tempo, também foi defensor de pressupostos frágeis, dogmáticos, ideológicos, metafísicos, atomistas, ultra-racistas, pressupondo ontologias que não se veem como discurso, mas que hoje podemos questioná-las desde uma postura científica crítica,
as chamadas críticas imanentes. É fundamental dizer que não há, em reconhecimentos como este, um abandono da cientificidade ou do rigor teórico. Ao contrário, estamos pensando o aprofundamento científico nas próprias contraditoriedades, nas falhas argumentativas, nos saltos lógicos e os abusos de poder estruturados em argumentos de autoridade. A cura para sífilis, só para vocês terem uma ideia, envolveu a infecção proposital de pessoas negras para estudos. Essas e outras atrocidades, mesmo documentadas, por um bom tempo seguiram protegidas de serem questionadas pelo esquecimento, por um lado, e pelo discurso do progresso inimputável das ciências ditas neutras ou naturais, por outro. O racismo, assim como o capitalismo, por sua historicidade, atinge a estrutura e se impõe com uma força tal que, uma vez estruturada a operação significante, isso também nos implica discursivamente com as frequências, os possíveis e os impossíveis. Suas passagens também é um tema importante, dada a propriedade de covariância entre os termos de uma cadeia. Principalmente se pensarmos que no repartitório, e o que esse dispositivo nos permite compreender, nem mesmo o acaso, quando nomeado, fica fora de certos efeitos produzidos pela linguagem. O Estado, quando extermina ou mata quase 50% mais pessoas lidas como negras, por circunstâncias como, por exemplo, uma pessoa negra segurando um guarda-chuva na rua, e isso é lido como se ela estivesse portando um fuzil, segurando uma arma. Ou outras tantas suposições sobre o que pode ser considerado suspeito, sem que necessariamente se trate de uma ameaça. Não produz o mesmo, na mesma frequência com pessoas lidas como brancas. Esses e outros efeitos, que não estão só na abordagem policial, usada como exemplo, tampouco cabem na ideia de um simples mal-entendido, porque a frequência com que isso ocorre assassina pessoas lidas como negras quase 50% a mais do que pessoas lidas como brancas, o que nos possibilita consistentemente o terrível cálculo da expectativa de vida mais baixa de uma pessoa negra por ter as chances de assassinato muito maior, inclusive provocados pelo Estado. É importante notar que, em momento algum, estamos falando de racismo como algo fora da história. Portanto, sua identificação definitivamente não aponta para um identitarismo. Inclusive, se considerarmos a participação da historicidade nesse processo, idealizar uma igualdade racial hoje não seria possível porque sequer compartilhamos das mesmas chances estatísticas de permanecermos vivos. A questão é que qual o estatuto dessa diferença, operada discursivamente, né, a partir de processos históricos complexos? Nesse caso, o estatuto dessa diferença racial não deve ser ignorado ou tirado de contexto como se, ao dizê-la, estivéssemos provocando novas exclusões. A verdade é que, se isso aparece, na melhor das hipóteses, como um cuidado nos dias atuais, esse cuidado chegou tarde demais. Porque agora dizer e tematizar sobre os marcadores e efeitos dessas diferenciações é necessário. Por isso, a reparação histórica ela é tão fundamental e não segregacionista. Porque justamente ela proporciona direitos básicos que foram sequestrados e não privilégios, né? A ideia é que, em algum momento, essas medidas não sejam mais necessárias. Elas são pensadas tendo isso em vista. É partindo desses e outros reconhecimentos que podemos falar do segundo aspecto que tornaria arbitrária a equivalência entre racismo, discriminação ou segregação, que é a impossibilidade do racismo reverso. No contexto em que vivemos, embora seja possível que uma pessoa lida como negra ofenda e agrida uma pessoa lida como branca, ainda que isso possa produzir muitos problemas na particularidade desse conflito, essa pessoa que agride por si só não reverte os acordos tácitos de uma sociedade. As taxas de assassinato e os tipos de preocupação que uma família lida como branca não precisará ter como forma de assegurar a vida.
preocupação com o que segura nas mãos enquanto anda na rua, com ter que andar com a nota fiscal dos pertences, dentre outros inúmeros efeitos que afetam radicalmente a vida, sobretudo a saúde mental, da população herdeira de um processo de racialização tão violento. Efeitos disso se não reconhecemos o racismo no seu impacto estrutural. Para finalizar esse conjunto de questionamentos que inclui pensar quais as características da redução lógica em conteúdos dialéticos, o fantasma, reduzido à sua forma, de fato, não se distingue pelo tipo de relação de objeto que há nele. Na fórmula, há uma suspensão do nível da narrativa pela via da lógica. Porém, dada a sua temporalidade dialética, que é justamente o tema central desse texto, para não cairmos na clássica divisão aristotélica entre forma e conteúdo ou qualquer outra divisão não dialetizável, essa extração da fórmula jamais implicaria uma exclusão da historicidade. Porque, embora a fórmula do fantasma não seja história, é por causa da historicidade, seus processos identificatórios, alienantes e sua estrutura de ficção com a verdade em produção viva, quando se diz algo sobre si e sobre o outro, que a fórmula pode ser extraída conceitualmente. A questão é que na dialética, nós nunca partimos de uma fórmula como se ela fosse anterior a uma experiência de linguagem. A fórmula não está fora do nó borromeano. Portanto, embora seja possível chegar em uma fórmula pelo esforço de leitura da estrutura da realidade marcada por suas relações, por suas contingências, é importante pontuar que, nesse caso, a fórmula sempre será resultado produzidos por reflexões que demandam uma cientificidade mais complexa. No mínimo, pelo reconhecimento da impossibilidade de neutralidade, seja do nosso olhar ou das nossas medidas, e pelo rigor por uma metodologia científica que não reifique os dados, como o que ocorreu com boa parte das ciências ditas positivistas, que acabaram caindo em produções tautológicas, metafísicas, dogmáticas e outros problemas. Bom, gente, eu encerro aqui a minha fala e abro para a gente poder falar sobre críticas, questões, sugestões. E trabalho, hein? Muito bom. Eu gostei muito. Me esclareceu muitas coisas. Ainda estou aqui absorvendo. Valeu, Bruno. Bom, acho que se não tiver nenhuma questão, acho que a gente pode encerrar, a menos que alguém tenha alguma colocação. Bom, acho que é isso então, gente. Obrigada pela presença. Obrigada a você, perfeito. Obrigada Sim, mesmo, Muito Thaís. ficou bom, muito Deu bom. Thaís, muito o que obrigada. pensar agora. Muito. É muita coisa, né? É muita coisa. Mas é Muito bom. isso. Esse texto, ele tá em algum lugar? Ah, não, eu acho que eu vou disponibilizar ele, Nossa, seria ótimo. né? Acho que eu vou disponibilizar e eu acho que acho que vai ficar gravado aqui também, né? Não tenho certeza. Vai, tá gravando. Mas como ele Mas está seria bom poder grifar, parar, pensar. Estudar mesmo o texto, né? É, beleza. Como eu escrevi em formato de apresentação, tem hora que a letra maiúscula não é na hora maiúscula, enfim, forma para eu me organizar. Eu vou
escrever ele para a estrutura de um texto, né? Para poder disponibilizar. Aí eu não sei em qual lugar, mas a gente vê direitinho, né? Para poder deixar ele acessível. Maravilha. Então é isso, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Thaís. Obrigada, Thaisa. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, gente.